O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde queria. Quando fores velho, estenderás as mãos ao outro que te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, irmãos e irmãs.
Estamos celebrando então nesse terceiro domingo um pensamento muito importante na nossa vida. Vamos fazer aqui uma recapitulação, vamos recapitular alguns momentos desse tempo tão forte que é a Páscoa que nós estamos celebrando. Bom, nós ficamos sabendo que Cristo continua derramando o seu Pentecostes, o seu Espírito Santo, através dos sacramentos. Tudo isso a gente foi ouvindo nesses dias. Ouvimos também que ele disse que para ter a vida com ele, a vida dele em nós, precisamos nos abrir ao sacramento do batismo. Muito bem. Ele disse também, para que nós possamos deixar o nosso jeito de viver e ser firmes no caminhar com ele, precisamos receber a Santa Eucaristia, que significa receber o Espírito Santo sempre, enquanto vivermos aqui. Daqui a 50 dias nós vamos celebrar mais exatamente este Pentecostes que não acaba mais. Já estamos celebrando. Então tudo isso é o momento da Páscoa que nós estamos aqui hoje, celebrando esse Deus vivo. Agora, eu quero refletir com vocês nesse terceiro domingo, um momento que para nós é importante entender. Por que que Jesus, quando ressuscita, em várias vezes que ele se dá a ver, esta é a condição, pode reparar que nem todo mundo o vê ressuscitado. Quem o vê é aqueles a quem ele quer que o veja. Nós já trabalhamos isso também nesses últimos dias. Mas preste atenção que nas aparições de Jesus, a grande maioria delas, praticamente todas, quando ele já está ressuscitado, ele se dá a aparecer repartindo pão. Interessante isso. E dizendo: tomai, coma comigo. Vamos entender isso agora, o significado hoje, na minha vida e na sua. Quando Jesus disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, e quem comer deste pão não morrerá jamais. Agora a gente precisa entender de uma maneira um pouquinho mais madura. Vamos lá, o que significa comer minha carne? Comer a carne de Cristo não é simplesmente você comer a Eucaristia e o Espírito Santo somente. Não, e ter o Espírito dele. Não é só isso, é muito mais. É muito mais. A carne de Cristo é todo o homem Jesus, com toda a sua psicologia. E agora atenção, talvez isso aqui, talvez seja a grande dificuldade nossa de entendermos esse sacramento tão importante da Igreja Católica. Comer a minha carne é comer tudo aquilo que é Jesus na sua potência como homem e Deus. Vamos lá. A paixão de Jesus. A gente come a paixão de Jesus também, só que trazendo para nós. Como assim, padre? Lá em Hebreus, nós já trabalhamos isso, capítulo 10. Ali o autor sagrado vai dizer que a paixão de Jesus começa ali. Hebreus capítulo 10. Estou falando da paixão. A paixão de Jesus não foi só esta aqui, Quem resume a paixão de Cristo somente nos açoites? Vai mostrando para o povo em casa a flagelação que ele recebeu pelos soldados romanos, aqueles açoites, aquelas cusparadas também dos judeus. Não, ali não é a paixão na sua excelência. A paixão de Cristo inicia no momento que ele é encarnado no ventre de Nossa Senhora. Ali começou a paixão dele, o sofrimento dele. Tanto é que o autor sagrado vai dizer
em outras passagens bíblicas, que ele se rebaixa, sendo ele Deus, um Deus tão grande como tu, vir nos visitar, se faz criatura. Ali já começa um sofrimento. Vamos mais adiante. Um Deus que criou tudo, que criou, veja Gênesis, capítulo 1, 2, 3, ele se faz igual uma criatura. Isso aí é já viver um sofrimento. Vamos dar um exemplo. Imagina você, olha o que significa essa paixão. Você é um ser humano, você pensa, você fala, você come, você tem virtudes. Daqui a pouco você olha para um pernilongo e você vai falar: bom, eu vou ser um pernilongo, eu quero ser um pernilongo para salvar todos os pernilongos. Você fala: meu Deus do céu, o que é isso? Eu, que sou um ser humano, que penso, que como, que raciocino, que amo, vou me fazer um pernilongo, um inseto. Eu estou dando um exemplo, eu estou usando uma linguagem, ok? Por favor. Quando Deus criou tudo, Ele se faz um de nós. Isso já é humilhante. E ali você já começa a entender o que o autor sagrado diz, que ele começa a viver a paixão. E continua. Quando Maria tem Jesus no ventre dela, ele está lá. Maria foi aceita para ter o parto em lugares dignos de uma criancinha nascer? Não. Veja, ele foi rejeitado no ventre da mãe, não pela mãe, mas por aqueles que estavam vendo que ela estava grávida, e não tinha lugar para ele. E ele nasceu dentro de um prato de animais, de burro, de vaca, de boi, ali, olha o sofrimento lá. Aí, não mais contente, Herodes manda um edito para todo o local lá de Jerusalém, que toda criança do sexo masculino, primeiro filho, deveria morrer. Ele mandou esse edito: passa a espada e mata a criança. Pois, olha o sofrimento. A mãe pega o menino que é Deus, tem que fugir como estrangeiro. Por isso que nós, a Igreja Católica, acolhe todos os estrangeiros aqui no Brasil, e a igreja é a favor, mesmo que a gente está vivendo uma miséria como brasileiros. Olha, deixa vir os venezuelanos, os cubanos, deixa vir quem quiser. Por quê? Porque Jesus sofreu ter que viver como estrangeiro lá no Egito, e depois tem que esperar, vivendo uma outra cultura, com uma outra língua, com tudo, esperar, e volta para a sua terra. Chegando lá, ainda começa a sofrer mais, porque o pai morre, Maria tem que ser cuidada por ele, mas ele precisa fazer. Lembra como é que ele entrou dizendo no mundo? Eu vim, Deus me deu um corpo, o corpo é Jesus inteiro, para que eu faça a tua vontade, ó Pai. Pois é, na condição de judeu, quando uma mãe fica viúva e o filho é único, quem precisa cuidar do filho, da mãe? O filho. Mas ele não fez isso. A família de Jesus começa a perseguir ele, os parentes próximos dele. Por quê? Porque persegue. Porque vê que ele anda para lá e para cá, fica com os doutores da lei, vai fazer milagre, vai para cá, vai para lá. E a mãe que tem que ser cuidada pelo filho, ela tem que ir atrás do filho. Jesus não foi bem visto, nem pela família de sangue dele, não foi mesmo, está nos escritos. Muitos dos seus parentes não compreendiam, não aceitavam, o chamavam de louco, porque abandonou a mãe, pela tradição judaica. Olha o sofrimento. E depois, quando ele é batizado por João Batista, ele é tentado pelo demônio, começa a evangelizar o povo, começa a curar, libertar do demônio muita gente. Ele acreditou que as pessoas se converteriam e não se convertiam. Os apóstolos com quem ele fez escola, um era mais ignorante do que o outro e ainda o trai. Então Jesus só viveu, a paixão dele começou quando ele se encarnou. Ali foi
como diz o autor sagrado, e ele se entregou até o fim. Então a entrega dele foi desde o momento que ele entrou no mundo. Voltemos à Eucaristia. Então, quando eu estou comendo o corpo de Cristo, que é o Espírito dele, que ele envia, esse Pentecostes que não acaba, eu estou comendo o quê? Ele, a vida dele. A palavra é, se você ler no catecismo, o que é o sacramento do batismo? Sou eu que nasci do meu jeito, ter agora a vida dele. De quem? De Jesus. Como é que foi a vida dele? Uma vida que teve a paixão, o sofrimento. Agora você tem que entender você. Quando eu recebo Cristo Eucarístico, eu estou recebendo a paixão de Cristo em mim, no meu corpo também. Só que nos tempos de hoje, como casado, solteiro, mãe, pai, padre, hoje, 2022, como a gente já falou sobre o Sírio, que é uma representação, porque não dá para falar como é que Cristo ressuscitado está, a gente olha para o Sírio, está lá o ano, ele sofreu, ele foi rejeitado. Paulo ainda, para completar, ele chega a dizer, São Paulo, não Pedro agora, Paulo, que ele completa eu completo na minha carne aquilo que faltou na paixão do meu Senhor. O que é o completo na minha carne? O que faltou da paixão. Paixão é sofrimento. Ou seja, quando eu tenho a vida com Cristo, nos tempos de hoje, por exemplo, Jesus não morreu com câncer. O falecimento do homem Jesus não foi por células cancerígenas, não foi. Não foi com Alzheimer que Jesus morreu. Não foi por uma idade avançada, não. Era um jovem galileu. Não foi com diabetes. Não foi uma parada. Bom, deu um ataque no coração dele, como muita gente. Não. Ele foi morrendo como é que fala? A banho-maria. Sabe? Foi morrendo aos poucos. Jovem ainda de tudo, 30 e poucos anos. E quando eu tenho a vida com ele, nos tempos de hoje a gente tem o quê? Câncer, Alzheimer, velhice, quem chega na velhice, não é? Tem tipos de doenças raras, tem gente que vai perdendo as articulações, não vai perdendo a movimentação. E aí Paulo, por dizer que agora eu tenho a vida de Cristo em mim, ele vai dizer, por isso eu completo na minha carne, na minha, os sofrimentos que na paixão de Cristo ele não teve, mas nós somos o corpo dele. Então, para eu entender por que Jesus parte o pão e dá esse pão agora ressuscitado, ele vai dizer: quem não come minha carne não tem parte comigo. Não entendeu nada. Então, seguir Jesus é seguir aquele que sofreu, aquele que foi humilhado, aquele que morre. Entendeu? Isso é muito importante. Então, quando a gente consome a Santa Eucaristia, santa porque Ele é o Santo dos Santos, eu estou recebendo a vida toda dele em mim, a paixão dele está em mim. Por isso que o que me acontece, eu sou convidado a dizer, eu aceito. Se eu chegar à vida idosa, com os limites que somente quem fica velhinho tem, eu aceito. As dores, a limitação, a vista cansada, a perna que dói, tudo. As doenças que chegaram. Se eu sofro com um filho ou filhos, eu aceito porque Jesus não teve filho biológico. Se eu sofro no matrimônio, eu aceito porque Jesus não se casou sacramentalmente com uma mulher. Então, os sofrimentos eu complemento na minha carne daquilo que a paixão dele nele não teve. Quando eu recebo Jesus, primeiro eu sou batizado, tenho a vida dele. Na Eucaristia eu recebo o Espírito dele, Espírito Santo. Mas todo o ser de Jesus está sendo colocado dentro de mim.
Então, enquanto eu caminhar aqui, eu estou treinando essa vida de Cristo em mim. Aí você vai entender por que Jesus faz 3 vezes uma pergunta para Pedro. Pedro, presta atenção na pergunta: tu me amas mais do que estes? Você entender isso? Aí você vai falar: bom, ele perguntou porque o próprio Pedro, antes, não fazia muitos dias antes, negou Jesus 3 vezes. Vocês lembram? Tá. Mas vamos entender por que Jesus pergunta. Porque agora Jesus está ressuscitado. Antes Jesus não estava ressuscitado. Quando disse que será que eles iriam acompanhá-lo até o fim? E Pedro foi antes, tinha dito: eu vou te acompanhar e darei a minha vida por ti. E Jesus disse: tu não me darás a vida por mim. Tu vai fugir. Na hora do aperto da vida, na hora do sofrimento, lembra do que eu acabei de falar. Na hora do sofrimento da tua vida, você vai fugir, Pedro. Ele: não, eu darei a minha vida. E pois é, e ele fugiu. Agora, Jesus ressuscita. Detalhe, é a 3ª aparição de Cristo ressuscitado. O que Jesus já fez? Jesus já tinha soprado sobre os apóstolos. Ressuscitado, na segunda aparição. Ele adentra aquela casa que estava fechada, por medo. Os apóstolos estavam lá com medo. Jesus entra, diz: a paz esteja convosco. E sopra o quê? O Espírito dele nos apóstolos. O que aconteceu ali? Mudou a vida dos apóstolos, todos que estavam ali, inclusive de Pedro. Aí Jesus vem e diz mais uma vez, pela Eucaristia, reparte o pão, espera eles comerem. Ó, detalhe, pode reparar, vai lá a sequência. Depois de terem comido, o que Jesus distribui, o que ele distribui? O Espírito dele, está ressuscitado. Para quem? Para nós, os batizados. Aí ele vai dizer, para mim e para você: agora, veja, agora, tu me amas mais do que você e os teus? Meu Deus do céu. Olha o que Jesus está perguntando para Pedro. E o que Pedro responde? Pasmem, agora é verdade. Porque Pedro, na primeira leitura de hoje, vocês ouviram? Olha Pedro hoje agora na primeira leitura. Olha o que Pedro fez. Pedro está destemido. Pedro está andando com alguns dos apóstolos com ele, e está falando daquilo que foi proibido em toda Jerusalém. Não se pode falar do nome desse tal de Jesus, e nem fazer milagres no nome dele, pois Pedro não estava nem aí, nem ele e nem os seus companheiros, não estava nem aí. O Sinédrio pegou os mesmos que pegaram Jesus, pegou ele, prenda, tipo assim: você vai morrer, cara, eu não te avisei? E ele responde: não me calarei, porque vós matastes aquele, e é no nome dele que nós fazemos isso. Eu prefiro obedecer a Deus do que à vontade de você. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro está com o Espírito de Cristo, ele está com a vida de Cristo, ele está com os sentimentos de Cristo, ele está com a força de Cristo, ele está com a ressurreição de Cristo, e ele aceita os açoites. Veja, ele acabou de apanhar, e os seus discípulos também, os seus colegas também. E como é que termina a primeira leitura? E depois de receber os açoites, eles regozijavam a Deus por terem sido maltratados por causa do nome de Jesus. Tu me amas mais do que estes? Estes começam em você, porque é aquela morte que a gente aprendeu nesses dias todos, essa morte que está em mim,
da gente viver do nosso jeito e deixar a vida dele começar a exalar em mim. É uma sequência de morte, é aceitar o sofrimento, porque a paixão dele também está em mim. Então quem disse que quando a gente segue Jesus, seguir no sentido de viver os sacramentos dele, quem disse que você não vai sofrer a paixão na tua vida? Por que a gente não aceita o sofrimento, irmãos? Porque ainda nos falta essa coragem dedicada aos sacramentos. Eu já disse isso para vocês. Nós infelizmente comungamos a vida de Cristo de qualquer jeito. O resultado qual é? Qual é o resultado? Eu não sinto nada. É claro que eu não vou amar mais a Ele, não vou. Eu ainda estou preso aos meus sentimentos. Vocês estão lembrados quando eu comentei aqui com vocês que quando Jesus fala, tu me amas, independe dos sentimentos da gente? Por que independe? Porque o amor de Deus não tem nada a ver com sentimento humano. Nós é que usamos sentimentos para expressar, mamãe eu te amo, papai eu te amo, esposa eu te amo, amiga eu te amo, porque a gente vive de um sentimento que está em nós. O Espírito Santo não é sentimento, o Espírito Santo é a vida de Cristo. Então você vai aprender a amar por quê? Amo porque amo. Amo porque amo. Esse amor no Espírito, ele não tem nada a ver com os sentimentos que brotam em mim. E graças a Deus que não é assim. Porque se dependesse de mim amar a Deus, talvez eu nunca me aproximaria da religião católica. Primeiro é Ele que vem até nós e faz um convite. Os meus sentimentos, eles estão, como a gente já trabalhou aqui, desarrumados. Se uma pessoa que eu amo, do meu sentimento por ela, se ela me fere, olha, só se for uma mãe, e dependendo da mãe, nem a mãe mais perdoa direito. Ela vive arrasada com o filho que atrai. A mãe, que também tem sentimento pelo filho. Imagina nós que amamos marido, esposa, colegas, se eles nos traem, a gente não consegue perdoar. Tanto é verdade, olha, eu queria perdoar, mas não consigo. Eu queria perdoar meu pai, eu não consigo. Por quê? Porque eu coloquei os meus sentimentos de expectativa nele, e ele traiu tudo aquilo que eu compus aqui e aqui em relação ao meu pai. Olha o perigo. Isso é sentimento nosso. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é a vontade de Cristo em mim. É a vida dele. Veja, não é só a vontade, é a vida de Deus em mim. Que ama, me ama, sem esperar nada. Por exemplo, Jesus não veio a mim? Veio. Como é que eu estava? Morto. Como é que eu estava? Espumando contra Deus e o mundo. Pois Ele não me ama no Espírito, me ama no Espírito. Como é que Ele quer que a gente seja salvo? Amando assim. Então, só se perdoa quem vive a vida de Cristo. Ninguém consegue perdoar por si. Por isso que a nossa religião ela é completamente diferente de uma outra religião. Que você precisa fazer, e a gente respeita muito isso, viu? Vamos deixar isso bem claro. Existe uma outra espiritualidade que ela faz assim: eu preciso fazer neste mundo aqui, enquanto eu viver aqui, o bem para o outro. Quanto mais eu fizer caridade, quanto mais eu pensar no outro, quanto mais eu pensar, né? Eu vou tendo uma vida, eu vou me salvando, eu vou me purificando, eu vou fazendo obras, eu faço obras de caridade, para que depois, quando eu morrer, eu vou viver em outro lugar. Eu respeito isso, eu respeito demais, até porque a minha família,
a grande parte dela tem essa crença. Mas existe uma diferença dessa com a nossa. Essa, eu volto, eu faço a caridade, que é uma coisa linda que nós católicos deveríamos fazer mais. Eu faço, para eu ter um espírito de luz pleno. Por exemplo, Cristo não é aquele que salva, Cristo é aquele que chegou à perfeição nesta outra religião, e a gente respeita, veja, olha aqui, é uma doutrina até muito interessante, mas ela destoa, ela é diferente, completamente diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Onde é a diferença? Existe o mesmo Cristo, nós temos a mesma simpatia, só que Cristo é Ele que salva, Ele, não eu não, Ele me salva, Ele, é o Espírito dEle em mim, Ele me dá a vida dEle, e nós temos, por causa disso, naquilo que nós cremos que Ele deixou pela palavra em Hebreus, Ele nos deu uma única vez para estarmos neste mundo, e uma única vez morreremos. Então por quê? Porque Ele é que me dá a vida dEle, e o que eu tiver que fazer, se é que eu tenho que fazer, da minha parte, é me abrir para Ele, é permitir que o Espírito dEle, a vida dEle, viva em mim. Quando? Hoje, agora. Essa é a grande diferença, qual respeitamos outras doutrinas, e todo mundo tem que respeitar, todos, porque só Deus sabe quem é merecedor de ter a vida eterna, que é Ele. Então, nós não sabemos, pode ser que nós vamos chegar lá, ou diante dEle, e nós seremos surpresos, porém, Ele nos ensinou assim, é tradição da igreja, e é essa fé que nós cremos, é nessa fé que por isso que eu falo, eu aceito os sofrimentos na minha carne. Para quê? Para eu voltar nesse mundo? Não, para que somente nesse mundo, por isso que Paulo vai dizer, os sofrimentos, por causa da paixão de Cristo, que nós sofremos nesse mundo, não se compara àquilo que Deus já preparou para quem viver a vida dele já aqui na terra. Não se compara. Então o Senhor já preparou para nós. Então, se eu tiver que fazer algo, é agora. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. A palavra perdoar fala assim, mas você precisa amar o outro. Não, se esse amar, isso dá até raiva. Essa conversinha quando alguém vem e fala assim, meu irmão, você precisa amar tua colega que trabalha aqui, Patrícia. Você está aprendendo o quê? Não, isso aí é conversa mole. Porque não depende da Patrícia para amar a outra colega que ela não gosta. Não depende dela. Quem dá a vida, essa vida que independe de sentimento nela, é Jesus. O que cabe a ela é se abrir para Jesus. Então, nós estamos entendendo uma coisa. Padre, então onde está o pus? Onde está o pus? Onde tem aquela coisa inflamada? Onde está o problema? Está em mim. Eu sendo católico, eu recebendo os sacramentos, eu não me abro para o Espírito da vida que é Cristo, eu ainda estou preso em mim. Por isso que falar, você tem que amar coisíssima nenhuma, não é você que vai amar, não é você que perdoa, não é, é Cristo em você. Isso exige, o que exige? Eu sair do meu trono, eu sair desse jeito meu, egoísta, fechado, eu é que sou o pus de tudo. Eu tenho um problema com meu pai, seja lá o que esse homem que é o meu pai tenha feito nesse mundo aqui. Lembra de você,
Jesus veio até você e não perguntou por onde você andou. Olha para o teu pai e veja, tenta enxergar teu pai com os teus sentimentos. Você nunca vai perdoar ele, nunca. Por quê? Porque os teus sentimentos são desarrumados. Por mais que você gostaria de amar o seu pai, você não vai conseguir, a não ser que você peça: Espírito Santo me cure, Espírito Santo me quebra, Espírito Santo, e pedir, fazer jejum, fazer orações, fazer penitência. Para quê? Para que a vida de Cristo que eu comungo, a vida de Cristo que já está em mim pelo batismo, comece a inflar a minha alma, a ponto de olhar para o meu Pai, mas não com meus olhos, com o olhar de Cristo. E eu tenho compaixão desse homem que maltratou minha mãe, que abandonou a nós, Por quê? Por quê? Porque independe de sentimento, ele ama porque ama. Veja como a gente procura uma religião que nos dê resposta para os nossos sentimentos. Errado, irmão. Errado, irmã. Tira você. Você não é você que salva. Nós somos tão metidos que a gente acha que eu que tenho que perdoar meu pai. Eu que tenho que perdoar colega aqui. Não, não é você não. Isso aí é coisa nossa. A gente acha que a gente pode tudo, que eu perdoo, que eu não perdoo, eu sei o que é melhor para mim. Vocês estão lembrados disso? A gente fala incansavelmente isso aqui. Não é assim. É Cristo que deve viver em mim, é a vida deve viver em mim, não eu do meu jeito. E essa humilhação, podemos dizer assim, que eu carrego em mim, por que eu aguento? Porque a vida dele está em mim. Se a vida dele não estiver em mim, eu vou dizer que se eu estou chegando na velhice, cheio de problemas físicos, eu vou falar que isso é uma desgraça. Aonde foi que eu errei para sofrer tanto? Nós somos assim, porque nós queremos sempre dar, autor da minha vida sou eu quero dar um sentido para a minha vida. Se eu envelhecer, e se eu não envelhecer consciente, se eu não envelhecer fazendo esporte, com 90 anos correndo, 90 anos respirando como um jovem, entendeu? Você não é você. Pois é, essa é a desgraça que está na nossa vida. Não, eu não aceito, eu sou o autor da minha vida, eu não aceito envelhecer, e eu não aceito ficar sozinho. Eu tenho que ter sempre gente perto de mim. Veja, sempre é nós, sempre sou eu que determino o que eu quero. Então é aí que está o pus de você não perdoar. É aí que está o pus de você comungar errado. O que é comungar errado? Você vem comungar o Senhor dos Senhores, Ele é a vida. Aí Ele entra dentro de você, entrou, mas Ele não vai agir. Ele não vai agir aí. Você tem a vida dele, mas não age. Por que não age? Por que não age? Não age porque apesar de eu ser batizado, apesar de todos os domingos eu comungar o Espírito dele em mim, eu ainda estou plantado em cima de mim. Eu é que decido como que deve ser a minha história aqui, nesse mundo, com pitadinhas de Jesus do que Ele deixou, como padre, como mulheres, como casados, como solteiros, é assim que a gente vive, e a gente comunga aqui com mágoa no coração de tanta gente. Quantos de nós, quantos? Se é uma pessoa que é desbiritada da cabeça, ela acaba de comungar e fala besteira, chama o outro de não sei o que, chama outro não sei o que lá, diante do Senhor, você ainda até vai falar, bom, tem problema, não tomou remédio, tem que dar um desconto. Agora nós aqui não, a gente entra com raiva no coração,
Sai daqui, leva uma fechadinha com o carro ali, já manda o cara ir para... O sangue ferve. Ah, padre, mas quem é que não sente isso? Sei, somos humanos. Mas e o treino? Esse pus está em nós. A gente comunga Jesus e vai montado em nós. A gente não monta no burrinho. Sabe onde você monta? Em você. Quando você viu Jesus subir num burrinho lá, e todo mundo louvava, hosana nas alturas, ele não sobe nele nas vaidades. Burrinho, tá? Ou seja, nós acabamos de comungar a vida de Cristo e a gente sobe em nós ainda. De novo, bom, agora eu tenho a sorte, eu recebi o corpo de Cristo, agora eu vou ser livre das coisas ruins, agora Deus vai me proteger, eu sou... É como se você faz muitas vezes da Eucaristia como se fosse um pé de coelho, como fosse uma como é que fala? Ferradura, como se fosse uma figa. Agora acabei de comungar, então meu dia hoje vai ser um dia de sorte, hoje eu vou jogar na loto e tudo vai dar certo. Por quê? Porque Cristo está em mim. Ah, por favor, não entendeu nada não, meu irmão, minha irmã? Que doidura é essa? Desculpa, que doença é essa que permanece? Não. Jesus começa a paixão dele quando ele se encarnou no ventre da mãe. Se eu comungo Jesus, eu estou comungando aquele homem que sofreu. Significa, é este que eu quero seguir. E o que é seguir Jesus? Aceitando as paixões, não é o meu apaixonamento, a paixão que chega na minha vida. Perseguição, desemprego, falta de dinheiro, gente me provocando, doença, Brasil quebrado, tudo. Mas se eu estou com Ele, nós deveríamos falar: eu te louvo, Senhor. Como saiu Pedro, como saíram os apóstolos: Senhor, eu te louvo e glorifico, porque se estou sofrendo, porque o teu Espírito está em mim. Veja, irmãos, o mundo não gosta de Jesus, e nunca vai gostar, porque Jesus bota o dedo na ferida desse mundo pagão. Pode reparar, o que o mundo pagão oferece para nós, é o contrário do que Cristo viveu. Pode reparar, o mundo não aceita a morte, o mundo não aceita a doença, o mundo não aceita a pobreza, o mundo não aceita o esperar, o mundo não aceita os sofrimentos, não. Aí quando vem o discurso daquele que é a vida, Jesus, no meio do mundo, vai ser perseguido. E eu disse alguns meses atrás aqui, cuidado com o politicamente correto. Porque que adianta eu comungar Jesus como católico, vou lá no lugar onde eu trabalho, onde eu convivo. Eu posso conviver num salão de beleza, eu posso ir num bar, eu posso viver em casa, eu posso ir é onde eu vou, é onde eu vivo. E para eu ficar bem diante dos outros, porque o mundo está paganizado, aí para eu não perder a amizade, para eu não perder a simpatia de alguém, eu acabo rindo com as piadas mundanas, sem vergonha, prostituídas, para que eu não perca a amizade, para que eu não perca a possibilidade de viver nessa empresa. Quem é que tem a coragem hoje de se vestir com a identidade de Cristo por onde vive, sem ter medo de perder a amizade de ninguém? Lembra do que Jesus disse? E vós quereis ir embora também? Irmãos, comungar o corpo de Cristo é viver Jesus. É ali que começa, em casa, no shopping, no cabeleireiro, no mundo da estética, no shopping center, nas viagens, seja onde você for. A maneira como você se veste, a maneira como você fala, e não ter medo de dizer: mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu também faço isso, eu como mulher sou casada, mas eu de vez em quando, eu dou uma paqueradinha no rosto bonito que eu vejo por aí.
Ah, eu também gosto de às vezes virar minha perna, eu gosto de mostrar minha perna. Você não, você tem um corpão bonito. Ah, eu também gosto. Ah, eu também. Você já saiu com falar? Saí, mas eu não quero me separar, mas de vez em quando eu saio. Por quê? Ah, porque eu não para mim trair não é isso. Para mim trair é abandonar meu matrimônio, mas de vez em quando sai um pouquinho, dar umas paqueradinhas no celular, gostar de ouvir alguém falar que eu estou linda, 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 e está cheio de mulher de igreja que adora receber elogio, adora. Aí eu quero ver alguém que fala assim, ó, desliga o celular. Não, eu sou casada. Ah, mas você não gosta de ser elogiada? Gosto, mas eu não quero ser elogiada. Por quê? Porque eu já tenho a minha vida com o meu Senhor. Eu tenho o meu esposo. Eu já encontrei. Eu quero ver, irmãos, é isso que o Senhor está falando para nós padres e para vocês leigos. Tem identidade de Cristo ali. Tem medo não. Ah, mas se ninguém mais me paquerar? Mas peraí, você não está seguindo Jesus? Tô. Pode ver que eu não perco uma missa, né? Ah, mas qual é o problema né? Eu mandei uma fotinha para um colega meu do trabalho, ele falou que eu estou linda com aquele cabelo, e eu gosto disso. Qual é o problema? Mas você não prometeu amor, fidelidade no matrimônio? Ah, mas era está orando em língua. Não, meu irmão, minha irmã. Aí é que a porca torce o rabo. É aí. Não. É bonito? É bonito. O que você acha? Bonito. O que mais? Acabou. Vamos mudar de assunto. Você não gosta? Eu quero mudar de assunto. Tem que ser firme. Não fica dando. Quem dá ouvido para o diabo cai na armadilha dele. Se você fica dando linha, mas por que você não gosta? Não é que eu não gosto, já está dando ouvido. Ah, por que você, mas não é bonito? Você pode responder assim, é bonito, mas vamos mudar de assunto. Não, fala aí, você não gosta disso? Ah, ela não gosta. Aí que você fala, dá licença, eu tenho mais o que fazer. Sai assim, deixa esse negócio aí. Não entra na conversa do capeta. Isso é para nós homens também. Homens. Ok, irmãos? Então, seguir Jesus, entrar nessa fila aqui, é entender o que significou isso na minha vida. Você quer? Quer seguir Jesus? Da boca para fora. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, todo mundo vai responder. Eu quero seguir Jesus. Quer nada? Quer nada? Para seguir Jesus é decisão. E não tem idade não, começa com gente nova. Olha que coisa mais linda, os santos que estão aparecendo na nossa igreja. Uma criança que levou o pai e a mãe a voltar para a igreja, aqui na Santíssima. Jovens que estão sendo beatificados. Por quê? Esperou gastar a sua sexualidade no mundão? Não, eu entendi, é a Ele que eu quero servir. É luta, é luta de verdade. Nessas lutinhas de briguinha de boca não, ou MMA, UFC, isso é porcaria. Luta de verdade é você calar o teu eu e deixar Deus ser Deus na tua vida. Isso dói, isso custa. Isso é para quem é homem de verdade, é mulher com M maiúsculo, como aquelas mulheres da Sagrada Escritura. Não o que a gente está vendo hoje, irmãos. Nós estamos passando a mão em cima de muita coisa, dizendo que é assim mesmo, graças a Deus, o mundo mudou. Não, graças a Deus que a ciência melhorou em muita coisa. A gente tem que ter o discernimento, mas mudar a minha identidade de vida de Cristo, de entender, aliás, é porque a gente nunca entendeu mesmo, mas agora é a hora de entender quem é Jesus. A grande palavra é recristianizar o povo católico, porque o povo já ouviu falar de Jesus.
A maioria já é batizado. O difícil hoje é como falar desse homem que está vivo, no meio desse paganismo, do imediatismo, do relativismo, de tudo que se troca rápido. Eu enjoei, não quero mais. Pega a religião no mercado. É aí que a gente está vivendo. Então como falar de Jesus? Como? Para mexer com a sua alma, que está quebrado, que está doente, que está com depressão, com gente que está se suicidando. É aí que a gente tem que pedir: Senhor, dai-me o teu Espírito, para falar com esses casais que não aguentam mais nada, tá certo, na cultura atual, mas pode ser em qualquer cultura, quem vive a vida de Cristo, não se deixa vender, não se prostitui. E nós precisamos dos testemunhos hoje de casais santos, que sofre, que passa paixão, mas que não deixa de viver a identidade de Cristo. Padres, cuidado com as brincadeiras. Eu digo uma coisa aqui pelos meus, vocês que ajudam aqui na igreja, não é porque ajudam aqui, não é porque tem um padre que fala, que reza. Cuidado com alguns tipos de brincadeira. Casais, casados, podem sair, saiam, mas não saiam tanto assim não, sai de vez em quando. Você tem que sair com a tua esposa mais, com a tua esposa. Porque daqui a pouquinho o marido da outra já está brincando demais com você. É mais natural, a gente se dá bem. É todo mundo de Deus. Todo mundo de Deus. Todo mundo de Deus. Cuidado! O diabo não dorme. Lembra o que ele fez com Jesus? Ele tentou Jesus lá na montanha. Como Jesus saiu naquele primeiro momento, o diabo, a palavra é clara, e o diabo ia esperar Jesus numa próxima oportunidade, e foi para pegar ele. Não pegou, mas não parou de tentar Jesus. Jesus foi tentado, amados. Jesus. Se eu e você, que a gente se mete a tonto, de achar, porque eu estou num grupo de igreja, onde tem homem, mulher, não sei o que, a gente pode falar de tudo, vamos falar não sei o que, para mamar. O diabo, ele é esperto, mais esperto do que os filhos da luz, a não ser que você esteja bem fincado na vida com Cristo Jesus. Pode sair, sai, é bom sair. Eu até incentivo, sai um pouquinho com a turma aí, vai lá. Mas cuidado, não sai toda hora, sempre, não bata a carteira, não vira hábito. Hábito não, sai uma, 2, 3 vezes por ano junto. O resto, mas a gente está se dando bem, o padre é radical. Eu sou radical? Então, fica dando pano para a manga. Daqui a pouco, que Deus nos livre. Deus nos livre. Podemos perder, dar um péssimo testemunho dentro da casa de Deus. Estou dando recado para ninguém aqui especial, estou falando que o mundo é assim para nós. Não se brinca com as coisas de Deus. Confessar, eu já falei. Vocês acham que eu estou fazendo confissão aqui porque eu estou querendo aparecer? De terça noite, de quarta, mesmo que não seja sempre eu, trago um papo. Por quê? Porque esse sacramento é de Cristo, eu ir me esvaziando de mim, para que Cristo viva em mim. Aí estão os sacramentos. Primeira coisa que eu vou fazer, sacramento. A única coisa que eu falo para um casal, para uma pessoa, a não procurar o sacramento, quando ela está em pecado, é quando ela primeiro tem que resolver, decidir uma condição que ela não consegue decidir, ou seja, sair de uma situação de pecado. E às vezes ela nem sabia que era. Por exemplo,
viver maritalmente com alguém, casada só no civil ou só morando junto há anos. Ah, mas a gente já tem filho, Deus já abençoou, ele gosta de Deus, eu também. Você está vivendo em pecado, meu irmãozinho. É pecado, e pecado grave. É grave. Viu? É grave. E o padre está falando porque o padre te ama. Né? Então, mas eu quero me confessar. Não. Vem cá. Ó, recristianizar. Vem cá. Você está entendendo o que é Jesus? Você está entendendo o que é o sacramento? Não, vem cá, é isso. Mas eu nunca olhei por esse ângulo. Pois é, amada. Pois é, meu querido. Você que não quer casar com a tua esposa, você está segurando a tua esposa, ela não recebe nem Jesus assim, meu irmão. Como é que se tem a vida em Cristo? Pelos sacramentos, quando uma mulher está impedida de receber a Eucaristia, olha, aonde ela está amarrada? No pecado. O marido é um pecado? Não, os dois estão vivendo pecado. Os dois. Então primeiro tem que decidir, arrumar isso, depois você procura o sacramento. Para quê? Para confessar isso também. Adultério. Ai, padre, não consigo, já estou muitos anos com aquela pessoa. Eu já falei isso para vocês. O padre não pode falar, não, você tem que terminar agora, amanhã. Se você não terminar amanhã, você não vai comungar aqui. Não faz isso, padre. Você tem que acompanhar de uma certa maneira aquela alma. O que aconteceu com aquele homem? Por que ele está tanto tempo com uma outra mulher? Ele está doído, ele sabe que ele está em pé, ele sabe. Não é falar, vai lá, termina e vem. Não, vem cá, meu irmão, fazer um acompanhamento com você. Quero conhecer você. Quero saber como é que está o teu matrimônio. Quando aconteceu isso pela primeira vez? Como é que você estava? Como que a sua esposa estava naquela ocasião? Você tem que entender. Aí, além disso, entender a psicologia daquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que quando ela começa, ela não consegue terminar. Ou seja, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 aqui, é fácil tomar uma decisão. Mas vai ter sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, que tomar uma decisão para ele ou para ela, precisa ser até internado. Porque a psicologia dele é diferente da sua, graças a Deus que é. Então você não pode falar para ele assim, vai lá, termina. Aí o cara, na hora que ele toma uma decisão dessa, ele pode se matar. Aí ele pode se matar, por quê? Porque a psicologia dele precisa de um cuidado diferente. Então tem que fazer acompanhamento com o padre. E tem que ser em sigilo. Mas padre, eu estou vendo ele lá com o padre direto e continua saindo com aquela mulher. Safado! Você não sabe? Você não sabe. Né? Calado. Quando ele lembra daquele plano, calada. Você não sabe de nada. Então, irmãos, seguir Jesus é decisão. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Eu achava que era mais difícil casar do que seguir Jesus, até que Deus falou assim, eu faço um convite para você, qual? Se você quiser casar, você casa. É o sacerdócio, é uma vida plena aí comigo. Eu busquei o lado mais difícil para você tomar decisões na vida. Pode ter certeza. Então, seguir Jesus é para homens de H maiúsculo, mulheres com M bem grande de Maria. Não é para qualquer um não. Espero em Deus, peço à Virgem Maria por todos vocês aqui. Eu gostaria muito que vocês se entregassem plenamente para Jesus. Mas vocês são livres para dar a resposta. E tenho que respeitar a psicologia de cada um também. É isso que eu estava falando. Cada um dá passos de um jeito. Mas eu não posso deixar de falar a verdade de Cristo para vocês. Amém? Que o Espírito de Deus nos acompanhe. E quem estiver preparado para comungar Jesus, comungue já decidindo a sua vida. Vamos cantar um trechinho de uma música? Vamos? Que música você vai cantar para a gente? Para a gente rezar depois o creio. Tá? Todo o joelho? Vamos cantar. Pode ficar sentadinhos mesmo, tá?
todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Cantemos. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, Nada, Senhor. nada poderá me derrotar, Quando estamos contigo, pois minha força e vitória. vamos no nome dele, Jesus. Fala, né? Vamos lá. Esse nome é poderoso demais. Fala lá. Jesus, Jesus, vai. Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é como uma espada que vem cortar o mal em mim. Vai lá, Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Por quê? Pois minha força e vitória Tem o nome. É Jesus. Não é você não, hein? Vai lá. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Por quê? Pois minha força e vitória. Fala o nome dele de novo, Jesus. Vai lá, fura o disco agora. Jesus, Jesus. Fecha os olhos, vai lá. Jesus. Vai trazendo para Jesus a tua vida. Jesus. Vai trazendo a tua casa primeiro, vai lá. É você que precisa ser curado. Jesus, Jesus, Jesus. Vai lá. Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Por quê, irmãos? Pois minha força. Vai pegando o Espírito Santo que cai sobre nós. Nome é Jesus. Nada poderá me derrotar, pois minha força. Olha o nome dele agora. Vamos juntos, irmãos. Levanta teu braço. Vai dizendo o nome dele. Jesus, vai. Sobre a minha casa, Jesus. Sobre os filhos que o Senhor me confiou. Vai. Netos. Pela libertação da juventude na minha história, na minha casa. Vai lá. Que a tua santa vontade resplandeça na minha história, Jesus.
Nada poderá me abalar. Vai lá. Nada poderá me abalar. Jesus, eu creio. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória Tem o nome, hein? tem o nome, é Jesus. Nada poderá me derrotar, pois minha força. Nós vamos orando no Espírito agora. Levanta o braço, vai lá. Senhor, pelo poder do teu nome, toda obra de escravidão que chegou na minha vida, na minha casa, seja como for, por onde ela chegou, através de pessoas, lugares, tudo isso, Senhor, eu proclamo nesta Santa Missa, pelo poder do Teu nome, elas estão quebradas e destruídas agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que foi mandado para destruir a minha casa, a minha vida, a minha saúde e tudo que existe em relação à minha vida, palavras, ocultismo, que pelo sangue de Cristo queima agora, Senhor, toda obra que vem das trevas. Levanta o braço, meu irmão, minha irmã. No nome de Jesus. Jesus lava. Jesus purifica. Jesus refaz e faz nova todas as coisas. Eu creio e proclamo: somente Jesus é o Senhor do meu corpo, da minha alma, da minha casa, dos filhos que o Senhor me confiou. O sangue de Cristo lava, o sangue de Cristo ressuscitou a humanidade toda. Bendito é o teu nome, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sem aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes, nós entregamos sobre o altar de Cristo Jesus. E a tua santa vontade realize na vida e na saúde dessas crianças, destes jovens, desses casais, deste enfermo. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. E o Senhor vai seguindo fazendo a obra dele, como está escrito no Evangelho. Jesus nesse momento quer visitar 153 pessoas. Visitando agora, ele vai curando e libertando. Meu irmão, se você tiver essa fé, quem sabe você seja uma dessas pessoas. Coloca a tua fé no Senhor agora nesse momento e deixa o Senhor te visitar. Deixa o Senhor arrumar a tua vida. O Senhor agora ele visita também pessoas que estão no leito de hospitais, que estão no leito de suas casas agora com enfermidade, que perderam a esperança da vida. O Senhor vai colocando agora no coração de vocês a esperança da vida e vai dando o alento da esperança, o alento que dá vida, o alento que ressuscita nesse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor também está ouvindo agora uma mãe que clama pela tua criança. Os médicos já colocaram que não tem mais o que fazer, mas em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Cristo, Ele ouviu o teu clamor, mulher, e o Senhor está visitando essa criança agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Santo é teu nome. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor também faz um desafio para você agora nesse momento. Coloca a tua mão na tua enfermidade agora nesse momento. Deixa o Senhor te visitar.
sua santa vontade, Senhor, resplandeça no corpo e na vida dessas pessoas, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Junto com o Padre, irmãos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém.